E aí, galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje quero fazer um rápido comentário sobre o que tenho observado aí nas interações em grupos de Facebook, WhatsApp da CB500X e de outras CBs também, que é a questão de que a polêmica de o banco da CB500X é confortável, o banco da NC750X é desconfortável. E é uma chuva de divergências, sendo gente falando que é confortável sim, que viaja numa boa, gente falando que não é confortável não, que não tem condições, tem que trocar e etc. Então eu quero trazer um pouco da minha opinião sobre isso e um pouco de um conceito, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta também, então trazer um pouco de conceito de por que existe tanta essa diferença no quesito de sentir dor, no quesito de resistência física e etc. Pessoal, uma coisa que eu sempre comento muito com vocês é: criem a sua própria realidade. Pesquisem, ouçam opiniões. No caso que a gente está falando de banco, então pergunta para quem tem se acha confortável, pergunta para várias pessoas, pergunta no grupo, um círculo de experiências aí gerais, e no fim crie a sua própria opinião e a sua própria experiência. Então você vai lá, você experimenta, você compra a moto e cria a sua própria opinião. A opinião geral de pessoas é importante porque normalmente a maioria das opiniões que são iguais, que levam para um lado, normalmente mostra que de fato que aquele banco é confortável, se a maioria das pessoas estão falando que esse banco é confortável. Se a maioria das pessoas falam que esse banco é desconfortável, grandes as chances de que realmente seja desconfortável. Se você pegar um exemplo da Versys 300 da Kawasaki, é um consenso praticamente que o banco original dela é duro demais. Você entra na loja para comprar, o vendedor já te fala: cara, você vai ter que comprar o do banco, porque o original é duro demais. E foi isso que aconteceu comigo. Então por isso que eu tô falando, normalmente a opinião geral tem relação sim com o que realmente é a realidade, mas não significa que é uma verdade absoluta. Então, por exemplo, passando um pouco da minha experiência, o banco da XRE 300, que era a moto que eu tinha, eu considerava confortável? Considerava. O banco da CB500X, que é a moto atual que eu tenho, eu considero confortável? Considero confortável, e mais ainda do que da XRE 300. Por que eu digo isso? Porque eu percorri o mesmo trajeto, o meu maior trajeto frequente que eu faço, que é Franca-Campinas, Campinas-Franca, e eu normalmente não paro para descansar, então é 3 horas e 20, 3 horas e 15, rodando direto. Eu percebi a diferença. A dor que eu sinto na bunda, nas costas, o cansaço físico e etc. Tudo me mostrou que o banco da CB500X é superior. Mas se você vai no grupo, você vai encontrar pessoas que dizem que o banco da CB500X é péssimo e que acaba da dor no quadril, da dor nas costas e etc. Então sempre vão haver divergências. É comum encontrar pessoas também que falam mal do banco da NC750X. Eu não tive a oportunidade de rodar muitas horas em cima de um banco original da NC750X, então não posso dizer com conhecimento de causa, mas o pouco que eu já andei não me parece um banco desconfortável assim, tão diferente em nível de conforto da CB500X, tá? Então, pessoal, por que existe tanta essa diferença, tanta divergência nas opiniões de conforto? Pessoal, cada um tem um peso que isso interfere. Quanto maior a pessoa, quanto mais pesada a pessoa, mais o tecido ali da bunda, do quadril vai ter que suportar um peso por muito tempo, mais a circulação sanguínea vai ter dificuldade de circular lá embaixo, que dá formigamento, uma sensação de fadiga, tá? Outra coisa que influencia bastante é o condicionamento físico da pessoa, porque dirigir moto por muitas horas exige bastante de condicionamento físico prévio, porque você fica numa posição praticamente estática por muitas horas. Então a musculatura ali, principalmente das costas, da coluna, precisa ficar contraindo ali, sustentando o seu corpo, porque suas costas não têm apoio, tá? Então tudo isso influencia, porque quanto mais a pessoa estiver cansada, seja mentalmente, seja fisicamente,
mais um desconforto gerado pelo banco, por exemplo, vai ficar exacerbado, vai ficar aumentado. Então, quando a gente está cansado, o nosso humor muda, qualquer coisinha incomoda. Às vezes, se tem alguma costurinha da jaqueta pegando com você cansado, aquilo te irrita muito. Se você está bem emocionalmente, descansado, aquilo ali às vezes nem te irrita. Então, o cansaço geral influencia muito na opinião que você vai ter no banco, certo? Então, eu, por exemplo, que sou uma pessoa magra, eu peso aí 59, 60 quilos, pratico atividades físicas regularmente, eu corro todos os dias. Então, assim, por isso sou uma pessoa leve e com condicionamento físico até relevante. Apesar de eu ser super fraco, assim, magro, né, em termos de musculatura, eu não me canso tanto na moto, tá? Então, assim, quando eu conto para pessoas que eu faço trechos de 3 horas e 20 sem parar, sem descer da moto, algumas pessoas ficam, putz, eu não consigo fazer isso jamais, eu sinto dor nas costas, eu sinto dor na bunda e etc. Então é incomum pessoas que conseguem ficar muito tempo. Justamente por isso que eu tô falando, cada um tem uma realidade, cada um tem um peso corporal, cada um tem um condicionamento físico, cada um tem uma determinação mental, um jeito de lidar com as coisas diferentes. Eu prefiro chegar logo e acabar com aquilo logo, esses trechos normais. Tem gente que prefere parar para fumar um cigarro, para comer, beber um café, coisas que eu não costumo fazer, que eu não gosto de fazer. Então é tudo assim bem relativo. Então, para concluir, a ideia do vídeo é o seguinte: cuidado com ouvir opiniões alheias e encarar aquilo como uma verdade absoluta, porque você não é idêntico à pessoa que está te passando aquela opinião, tá? Então, avalie, como eu disse, é muito válido você ouvir opiniões alheias nesse sentido, mas crie a sua própria realidade. Não significa que seu vizinho falou que o banco da CB é ruim ou o banco da NC é ruim, que você vai achar ruim também, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar é que cada pessoa tem uma tolerância diferente em sentir dores, tá? Então, na minha prática como fisioterapeuta, eu vejo nitidamente pessoas que sentem dor demais fazendo a mesma coisa que outras pessoas com a mesma condição não sentem nada ou praticamente nada, tá? Então cada pessoa tem uma tolerância. Tem gente que toma vacina numa boa, tem gente que sofre demais porque dói demais, tem gente que tira sangue numa boa, tem gente que sofre demais. Então isso é uma particularidade de cada um. Isso faz parte da natureza humana, isso faz parte da natureza animal de forma geral. Cada um tem uma interpretação de estímulos dolorosos diferente, tá? Então a dor é subjetiva e isso interfere na opinião que você vai ter do banco, tá? Enquanto pessoas têm baixa tolerância ao desconforto causado pelo banco, enquanto outras pessoas têm alta tolerância ao desconforto causado pelo banco, beleza? Fica aqui a minha opinião de porque as divergências são muito presentes. Isso dificulta muito a gente tomar a decisão do que comprar, de qual moto comprar e etc. Mas tá aí, espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira. Crie a sua própria realidade, a sua própria opinião e bora rodar, vamos curtir o motociclismo, que é o que a gente ama fazer. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.